Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2, TV aberta, TV Cidadã, chega em todo canto, sem nenhum custo para você. Olha, mais de 5 mil carteiras de motorista estão com processo de suspensão no Detran. Só do ano passado, é um recorde. Vamos assistir essa matéria com a Juliana dos Anjos. 5.015. Esse foi o número de processos abertos para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em 2019 aqui em Alagoas. Um número, inclusive, considerado recorde pelo Detran aqui do estado. E hoje a gente está aqui com o chefe de controle de infrações do Detran Alagoas, Daniel Celestino, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, saber mais informações e para passar o serviço para você que está em casa nos assistindo. Daniel, primeiro de tudo, me explica por qual motivo o condutor ele pode ter a CNH suspensa. O condutor pode responder a um processo de suspensão pelo acúmulo de 20 ou mais pontos em seu prontuário. Isso observando que cada infração de trânsito tem uma pontuação e a somatória delas pode culminar em um processo de suspensão. A outra situação é o cometimento de infrações que por si só já cabem uma suspensão diretamente. É o exemplo da tão famosa alcoolemia ao volante, racha, omissão de socorro, dirigir sem capacete, dentre outras. É importante lembrar que o condutor, ele não perde pontos, né? Você começa ali zerado e aí com o passar dos meses, dos anos, à medida que você vai cometendo alguma infração, se isso realmente acontecer, você vai acumulando pontos, né? É verdade. Cada infração cometida, ela vem junto a uma pontuação que vai se somar ao prontuário. E com o acúmulo dessa pontuação pode culminar em um processo de suspensão. Eu comecei a nossa entrevista, inclusive, falando sobre o número alto, né? Esse número considerado, inclusive, recorde pelo Detran, de 5.015 processos, né, abertos para essa suspensão, essa possível suspensão. Esse número, ele preocupa vocês do Detran? Realmente é um número que chama bastante atenção. O Detran está bem atento e acompanhando isso de perto. Mas a gente atribui não apenas ao aumento de infrações cometidas, mas também à intensificação dos trabalhos de fiscalização através da Lei Seca, Batalhão de Trânsito, bem como, e eu diria até principalmente, com a preocupação do Detran em melhorar seus serviços, desburocratizando, melhorando seus sistemas, e isso fez com que o Detran aumentasse sua capacidade de instaurar processos de suspensão. Dentro desse conjunto, a gente teve esse número de 5.015, que representa mais de 70%, se comparado ao ano anterior. E quais são as infrações mais cometidas aí? Eu gostaria de saber tanto quais são as mais cometidas, quanto também quais são as infrações que os condutores acumulam mais pontos. As infrações que se destacam é a alcoolemia ao volante, a recusa a submeter ao teste, excesso de velocidade, e elas se destacam também pelo potencial lesivo que elas trazem. A gente sabe o risco que é conduzir o seu veículo após ingerir bebida alcoólica. E o Detran age não por simplesmente punir, mas para prevenir, tirar os maus condutores de circulação e assim evitar que acidentes venham a acontecer. E em relação, Daniel, à notificação, o condutor, quando ele atinge, então, essa quantidade de pontos máxima, ele recebe uma notificação, ele tem que ficar sempre atento ao site do Detran? Como é que isso acontece? Ambos. Boa pergunta. Realmente, ele será notificado em casa. É interessante que se observe o teor dessa notificação, fique atento aos procedimentos que constam lá, o prazo para apresentação de defesa, os documentos que constam para sua apresentação, mas também o Detran disponibiliza seu site, que a qualquer momento o condutor, através da placa do veículo ou da sua CNH, pode fazer a consulta e verificar essa situação. E em relação ao processo de suspensão, uma vez que o condutor teve então essa CNH suspensa, como é que ele deve proceder? A penalidade de suspensão é uma penalidade que restringe o direito de dirigir por um período. Além desse período, ele vai ter que se submeter a um curso teórico de 30 horas em um CFC, que pode ser feito na modalidade EAD, que é a distância, ou presencial. Concluindo esse curso de reciclagem, que a gente chama, ele será submetido a um teste teórico no Detran. Sendo aprovado, ele terá sua CNH desbloqueada e pode ter seu direito de dirigir restabelecido. A gente estava conversando também aqui, antes da nossa entrevista realmente começar, em relação a uma dúvida que muitos condutores têm, que é o seguinte: depois de um ano, então ele zera a quantidade de pontos e você começa uma nova contagem. Isso é mito ou é verdade? Interessante isso. É um mito que é bastante difundido, que a pontuação após um ano cai. Isso não é bem verdade. A legislação é muito clara quando diz que o condutor não pode acumular 20 ou mais pontos dentro de um período de 12 meses.
E o DETRAN tem até 5 anos para instaurar esse processo sob pena de prescrição. Ou seja, resumindo, não se trata de que com 12 meses caia a pontuação. É o acúmulo desse ponto que tem que ser dentro de um período de 12 meses. Para a gente encerrar a nossa entrevista, então, Daniel, eu sei que é muito importante, né, que as pessoas, que o condutor, na verdade, arque com as consequências, né, dos seus erros, das infrações que comete, mas também é muito importante que o órgão ele invista em ações de conscientização, né, de reciclagem realmente do condutor. Esse é um papel do DETRAN também? É um projeto que o DETRAN vem encabeçando? Perfeito. A missão do DETRAN é trazer a segurança para o trânsito, prevenir que o nosso bem maior, que é a vida, seja ceifada. E nesse sentido, vem trabalhando, intensificando os trabalhos de educação para o trânsito, de segurança para o trânsito, de engenharia de tráfego e também de fiscalização. Porque é importante que o Estado marque presença não para multar, não para simplesmente punir, mas sim para que evite que aquelas condutas consideradas lesivas à segurança para o trânsito venham a acontecer. Mesmo assim, o condutor insista em cometer infração, aí sim, o Estado tem que autuar e o condutor tem que ter a certeza da punição, porque a sensação de impunidade é bastante prejudicial à segurança para o trânsito. É isso aí, né? Mais de 5.000 carteiras estão aí com processos abertos de suspensão e essas pessoas podem perder a carteira de motorista, que é um prejuízo para muita gente muito grande. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, fica com Deus.